O ministério de apóstolo é atual? Sim, conforme temos em Efésios capítulo 4, versículo 11, o Senhor Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres. O Senhor Jesus comissionou pessoas com ministérios bastante delineados, muito específicos, para atuarem em sua igreja, objetivando o crescimento, o fortalecimento, a edificação do seu corpo na terra. A palavra apóstolo tem um significado muito interessante. Conforme a sua etimologia, no original grego, apóstolo significa o enviado. Assim, a gente pode entender a palavra apóstolo no sentido de missionário. Posso dar alguns exemplos, inclusive. O fundador das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wingren, sempre foi chamado de pastor durante todo o seu ministério. Mas, na verdade, ele foi um apóstolo de grande relevância, um missionário, um plantador de igrejas. E através do seu ministério, o Evangelho de Cristo cresceu grandemente em nosso país e nós temos hoje a maior denominação pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus, a partir da contribuição também do pastor Gunnar Wingren. O saudoso missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus e Amor, muito embora fosse chamado de missionário, na verdade teve um ministério de apóstolo, ou seja, o enviado por Jesus para plantar igrejas, e de fato plantou milhares delas ao redor do mundo. A Igreja Deus e Amor cresceu muitíssimo e teve o Davi Miranda não apenas como apóstolo na prática, mas também como bispo. Qual é a diferença? O apóstolo, como eu já disse, é aquele que planta igrejas e trabalha pelo seu fortalecimento. O bispo é aquele que lidera. Nós encontramos isso claramente na Bíblia. É importante entender essas diferenças. O missionário Davi Miranda foi, portanto, um apóstolo e bispo para a sua denominação. O seu trabalho foi extremamente importante e significativo. Outro exemplo que podemos citar é o do missionário R.R. Soares. O seu ministério é de apóstolo. Ele é um enviado por Jesus para a plantação de igrejas ao redor do mundo, exerce um trabalho importantíssimo com seus colaboradores, é claro, e atua na prática como apóstolo e bispo também, à semelhança de Gunnar Wingren e Davi Miranda. Poderíamos ter aqui outros tantos exemplos, mas eu penso já ser suficiente. O apóstolo não é aquela pessoa autólatra, egocentrada, que precisa de enorme reconhecimento de homens e que exige os aplausos constantes dos seus subalternos. Não, esta é uma visão equivocada. Infelizmente, muitas pessoas se auto-intitulam apóstolos ou são ordenadas apóstolos com esta perspectiva deturpada, inspirada por demônios, a perspectiva do auto-engrandecimento, da vanglória, da vaidade pessoal. O apóstolo não é alguém que deva ser considerado como grandão, poderoso, superior, majestoso. Inclusive, tem gente que não se conforma com o título de pastor, então busca o título de apóstolo porque acha que esse é o título superior, mais importante. Essas pessoas talvez estejam sob a ação direta do inimigo, sofrendo com uma doença chamada a síndrome de Lúcifer. Sim, a síndrome de Lúcifer, o orgulho, tem contaminado muitos corações. É importante lembrar que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o doutor, o bispo, enfim, as pessoas que ocupam cargos na hierarquia eclesiástica devem trabalhar para Jesus com humildade e sinceridade e devem atuar na perspectiva de João Batista, que disse: importa que ele cresça e que eu diminua.
Se nós formos humildes assim como João Batista foi, com certeza seremos mais agradáveis ao Senhor Jesus e faremos a sua obra de maneira muito mais satisfatória e abrangente. Então, resumindo, o ministério de apóstolo é atual à luz de Efésios 4, versículo 11. A palavra apóstolo significa o enviado. É, portanto, na prática, um missionário, à semelhança de Gunnar Wingren, Daniel Berg, Davi Miranda, R.R. Soares, milhares de outros que nós temos em nosso tempo. Ser apóstolo significa ser cooperador com Deus para o crescimento da sua obra. Na prática funciona assim: ele planta igrejas e trabalha pelo fortalecimento delas. Ninguém deve auto-intitular-se apóstolo querendo ser grande, tomado, envenenado pela síndrome de Lúcifer. Não. A pessoa deve aceitar o comissionamento do Senhor Jesus. Se Jesus chamou alguém para ser pastor, essa pessoa deve se esforçar para apacentar o rebanho de Cristo, conforme Pedro fazia. Inclusive Pedro, que foi membro do colégio apostólico de Jesus, disse aos presbíteros de sua época, e obviamente a todos nós, ele diz exatamente assim: vós, presbíteros como eu, deveis cuidar do rebanho do Senhor, não por constrangimento, obrigação, oprimindo o rebanho, mas com alegria, não como dominadores do rebanho, mas como exemplos para o rebanho. Esta é a perspectiva do apóstolo Pedro, que funcionou como presbítero, ou seja, apacentou os rebanhos de Cristo nas igrejas locais, mas também certamente atuou como bispo, ou seja, líder de outros presbíteros. É importante que a gente entenda essas diferenças e que cada um atue dentro da sua área específica. Geralmente, quem tem o chamado de pastor tem também o ministério de mestre. É muito importante que o pastor não seja apenas um apacentador, mas também seja um mestre para ensinar de modo muito consistente a sua igreja no caminho que ela deve seguir à luz da palavra de Deus. O mestre é aquele que trabalha intensamente na edificação do corpo de Cristo, fortalecendo a igreja na palavra. Lembrando, inclusive, que conforme Jesus dissera na sua oração sumo sacerdotal em João 17, a palavra santifica. Não são os dons que santificam, é a palavra que santifica. Então, é muito importante que o pastor, além de pastor, seja mestre. Mas o evangelista é necessário. O evangelista é aquele que prega, inclusive às vezes para multidões, e diante das suas mensagens inspiradas por Deus, muita gente se converte a Cristo. Este é o ministério de evangelista: levar o evangelho para que as pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Dessa maneira, cada pessoa deve estar atenta ao seu chamado e permanecer na sua vocação, conforme ensinou o apóstolo Paulo. E que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ensine mais humildade, nos dê maior compreensão e que nós sejamos fortes o suficiente para rechaçarmos qualquer tipo de atitude de Lúcifer, o inimigo de nossas almas, que envenena corações para que determinadas pessoas se apresentem de um modo arrogante, prepotente, orgulhoso, altivo, o que muito desagrada a Deus. Seja você alguém chamado para ser apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastor, ou doutor. Os doutores são os teólogos, aqueles que nos trazem profundos ensinamentos das Escrituras, a exemplo de Hernandes Dias Lopes. Seja você o que for, conforme chamado específico de Jesus, dê o melhor de si mesmo. Preste o seu serviço com amor e humildade. Não queira ser superior a ninguém.
Não se sinta melhor do que ninguém, apenas seja servo. Esta é a maneira correta. Deus deseja que nós sejamos sempre servos e por isso devemos agir assim. Que o Senhor nos abençoe.